Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais um momento de leitura da palavra. Hoje estaremos meditando nos Salmos 60, 61 e 62 e Romanos capítulo 5. Louvado seja Deus. Salmo 60, derrota e vitória. Salmo de Davi. O lírio do testemunho escrito por Davi quando lutava contra os sírios e de Zoba, e quando Joabe voltou e matou 10.000 edomitas no vale do Sal. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos derrotaste. Estavas irado conosco, mas agora volta para nós. Fizeste a terra tremer e se abrir. Agora fecha suas brechas, pois ela está se desfazendo. Fizeste o teu povo passar por muitas aflições. Tu nos deste vinho para beber, e por isso andamos por aí às tontas. Levantaste uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota e salvar-nos com teu poder. Responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe será a minha bacia de lavar. Eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como sinal de que esse país é meu. Será que os filisteus pensaram que iriam cantar a sua vitória sobre mim? Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vai marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Salmo 61, segurança em Deus. Salmo de Davi. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia, escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das tuas asas. Ó Deus, tu ouviste as minhas promessas e me deste as bênçãos, aleluia, que pertence aos que te temem. Dá uma vida longa ao rei, que ele viva muitos e muitos anos, que ele governe para sempre. Com a tua bênção, ó Deus, protege com o teu amor e com a tua fidelidade. Assim eu sempre te cantarei louvores e todos os dias te darei o que tiver prometido. Salmo 62. Somente Deus. Salmo de Davi. Somente em Deus encontro paz. Ele é é dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. Eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração amaldiçoa. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra depende de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abra o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesaria nada. Não sou mais leve
do que um sopro. Não confie na violência e nem espere ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensa cada um de acordo o que faz. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aceito por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, nele temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres. Por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia lei, Deus não levava em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão, aleluia, e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram e muito maior, e ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um homem só, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereça esse perdão. É verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como o só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhe dá a vida. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas aonde aumentou o pecado,
a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Isso acontece a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe morte, assim também a graça de Deus, que nos leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.